São amigos do Zezito. Eu imaginei, ele falou, meu amigo vem aqui, pastor. Eu imaginei alguém cabeludo. Bom dia, irmãos. Esse é o casal de amigos. O André é o nome dele. A Juliana, ele estudou comigo no meu primeiro ano em Atibaia. Agora está em PV Norte, no Pará. E eles trabalharam com os ribeirinhos e passaram com os Yanomamis também, no Roraima e com a Amazonas. Então eles vão falar um pouco, vão se apresentar melhor. Então, o André, ele é de Americana. Então, com você. Quero agradecer à igreja pela oportunidade, a confiança de ontem, o privilégio de estar falando com os jovens, os adolescentes, foi muito bom e agradecemos mesmo. Bom dia a todos. Nós somos casados há 2 anos. Nós temos trabalhado com ribeirinhos no norte do nosso país, lá no Pará. Nós somos internos lá do Instituto Missionário Palavra da Vida. E aos fins de semana trabalhamos numa comunidade ribeirinha, numa ilha, que fica na região de Belém. Uma ilha, um lugar lindo, maravilhoso. A ilha chama Trambioca, né? E então, todo fim de semana nós vamos para lá, passamos de sábado a segunda. Para vocês terem uma ideia, nós somos abençoados com a comunidade mais longe, mais difícil de chegar. Então, nós gastamos 14 horas só indo e voltando todo fim de semana. Nós tomamos 2 ônibus, 2 barcos, uma Kombi e uma caminhadinha no mato, cheio de coisas, mas a gente é jovem, então a gente aguenta o tranco aí, né? Eu não sei se dá para passar, tem algumas fotos que coloquei ali em cima lá, mas enfim. Pode sentar lá, obrigado. Só falando um pouquinho do nosso trabalho, eu cheguei nessa comunidade há 2 anos atrás, e cheguei lá, tinha 2 crentes, e uma pessoa que pensava que era crente. E não tinha nada, nenhum trabalho, nenhum pastor, ninguém. Tinha um pastor leigo que às vezes fazia algumas visitas lá. Então, nós começamos a fazer visitas, começamos a fazer evangelismo, e o povo muito fechado, não gostava muito de crente, não sei o que aconteceu no passado, só sei que eles tinham um grande ódio por ouvir a pregação do evangelho. Eles são, né, um povo simplesmente cegado pelo nosso inimigo. E começando a fazer essas visitas, pouco a pouco aquela barreira foi se quebrando. Tinha um homem lá, chamava o Senhor Prego. Esse Senhor Prego, ele é um ancião da comunidade, e ele não gostava muito de mim, não. Ele sempre me expulsava da casa dele para a gente beber água. Eu tinha que andar no mato para pegar água no poço, e a casa dele ficava na frente do poço. Então, toda vez que eu passava lá, eu ficava tentando conversar com ele, e ele mandava embora. E era muito engraçado que eu chegava para ele e falava, ô Senhor Prego, bom dia, tudo bem? Ele falava, não, tá bem não. Eu falava, ô Senhor Prego, qualquer hora eu venho aí tomar um café aí com o senhor aí. Ele falou assim, não, mas não tem café não. Eu falei, não, mas a gente come uma farinha, Senhor Prego. Ele falou, mas não tem farinha. Eu falei, puxa vida, né? Ribeirinho, não tem café e farinha, né? Não vai ter o que lá? E então, nós começamos, essas aí são algumas fotos do trabalho. Eu vou falar a respeito dessa família também rapidamente. Só terminando, esse Senhor Prego, eu fiquei durante o ano todo tentando me aproximar dele. E ele, depois de um ano, ele chegou para mim um dia e eu cheguei para ele e falei, ô Senhor Prego, o senhor não entende que eu não estou olhando nem o café nem a farinha, eu queria me aproximar do senhor para saber como é que o senhor está. Daí ele ficou olhando para mim, constrangido, né, com vergonha. E então ele pegou, falou, um dia eu estava lá na beira do rio, ele chegou, então me ofereceu, se você quiser ir lá para fazer um estudo bíblico, eu aceito. Comecei a visitar o Senhor Prego, comecei a fazer estudo bíblico com ele, e ele começou a ficar doente, começou a piorar muito naquela época. Eu quase me senti como se fosse culpa minha, né? Eu comecei, ele tinha câncer de estômago, ele tinha tuberculose, e ele começou a piorar, foi parar no hospital. A família dele, ninguém foi visitar ele, porque ele era um homem muito difícil mesmo. E na segunda-feira, antes de ir para o Palavra da Vida, nós fomos para a cidade para visitar o Senhor Prego.
E quando eu cheguei lá, o seu prego me viu e começou a chorar igual criança, assim. Daí ele falou assim, eu falei para ele, não precisa chorar não, seu prego. Ele falou assim, estou chorando não, é que eu tomei um remédio, o médico falou que ia sair água dos olhos. Daí ele falou assim para mim, olha, eu queria que você soubesse que essa semana eu estava aqui internado, daí veio um pessoal bem vestido assim, com a Bíblia no braço, eram os irmãos. Eu chamei aqueles irmãos e eu pedi para eles orarem comigo que eu entreguei minha vida para Jesus agora. Eu falei, amém, seu prego, amém. E naquela semana o seu prego se foi. Senhor, ele se foi e hoje em dia nós acreditamos que ele está lá na glória esperando a gente. Aquela família que mostrei no começo é outra família muito fechada também, que passei o ano todo tentando fazer amizade. Com o prego eu consegui, com essa família eu não consegui. Esse ano eles se ofereceram se nós quiséssemos ir lá fazer aula de violão com eles, eu dar aula de violão para eles, eu dou aula de violão lá, eles aceitavam. Então eu comecei a fazer visita lá para eles, só que para fazer essa visita era muito perigoso, o rio tem ondas, como se fosse mar, literalmente, tem praias de ondas lá. Água doce, mas é muito grande. E a bacia do Marajó, né? E a viagem é muito perigosa. E minha esposa não sabe nadar, você imagina, né? E eu pilotava, pior ainda. Então, a viagem era uma viagem que nem os próprios moradores lá fazem. Então, o fato de nós nos arriscarmos em prol daquela família fez com que eles se constrangessem muito, né? E começaram a nos ouvir, a ouvir o Evangelho. E hoje, aquela família, naquela comunidade, tem mais crente do que na comunidade que nós trabalhávamos. Porque o Senhor está usando aquela família e hoje aquelas pessoas ouviram o Evangelho. Essa aí são os alunos de violão. Essa aí é a casa deles aí. Eu e minha esposa lá. E no fim de ano nós visitamos os Yanomamis. Essas fotos já são no norte do país. E sou eu e minha esposa tudo pintado. Nós trabalhamos com ribeirinhos. Mas nós estamos sonhando em daqui 2 anos irmos morar entre os Yanomamis. Nós vamos terminar o curso esse ano, vamos passar 1 ano em Americana no ano que vem para divulgar o projeto, levantar o sustento e então e ter o nosso filho, se o Senhor assim permitir, esse é o plano. E então nós moraremos para trabalhar com o povo Yanomami. Queria agradecer muito o privilégio de ter falado com jovens ontem, ter mostrado mais fotos, contei muito mais histórias para eles. Agradeço o privilégio de falar aqui com vocês. E tem muito mais histórias, mas eu prefiro contar 2 que vocês conhecem bem do que falar um monte de coisa por cima só. E a Bíblia conta a história de Filipe e Eunuco, né? Filipe, ele tinha um ministério muito ativo e muito próspero, né? Em Samaria. Ele pregava, as pessoas ouviam, mas o Senhor o levou para o deserto para pregar para um eunuco, né? E essa foi a nossa vida. Nós trabalhamos eu trabalhei a vida toda com evangelismo urbano aqui em São Paulo, desde que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, uns 10 anos atrás, vai fazer 11 anos agora em fevereiro. Eu tenho trabalhado em São Paulo, mas o Senhor nos mandou lá para o norte, para ganhar o seu prego, né? Para pregar em lugares onde o evangelho ainda não chegou. Esse é o nosso objetivo. E eu queria convidar os irmãos a orar por nós, a nos sustentar em oração e assumir esse compromisso junto conosco. Porque nós precisamos da graça do Senhor e somente pela graça a obra do Senhor pode ser colocada em prática. Amém? Obrigado. Queridos, eu não sei se a igreja sabe, mas o Vinícius Dória, filho do Cidinho e da Adriana, está indo para o Pará agora, amanhã, daqui a algumas 10 horas. Então amanhã o Vinícius está indo para esse projeto também, vai estudar lá junto com eles. Então nós temos aí, a nossa igreja investe sempre em missionários, e ele está indo agora fazer esse ano do Projeto Marcos. Então ele fica 1 ano também no Pará, e aí o Cidinho e a não estão aí, então eu posso falar. Talvez fique dando continuidade aos projetos daquele lado lá. Eu brinquei com o Samuel ontem, eu falei, Samuel, o que você está fazendo? Não faz inveja indo para o Japão. Meu amigo está indo para o Pará, né? Quanto tempo vocês vão daqui lá, para chegar lá?
Aí é rapidinho. Mas ele falou ontem que ele, acho que vai bastante tempo. Então, orar por esse projeto, vocês que querem saber um pouco mais, pegar motivos de oração, procurar já ter um contato, para que no outro ano, quando ele procurar alguém para ser parceiro dele nesse ministério, já ter alguém para entrar em contato, pode procurar, logo no final do culto, vocês já podem sentar do lado deles e falar, eu queria saber como que a gente pode ajudar você, qual a área que precisa orar mais, e assim que você tiver, com certeza eles voltarão aqui na igreja, assim que eles estiverem saindo, já procurando recursos para procurar parceria com a nossa igreja, que a gente sabe que já tem ajudado muitos missionários. E Deus abençoe muito. O texto que ele falou aqui de Filipe e Eunuco, eu creio que é o mais claro possível. Filipe pregava, e de repente a multidão se convertia, a igreja crescia, e de repente Deus fala para ele sair para um lugar deserto, para pregar para uma pessoa. Então a gente imaginar um líder de uma mega igreja, um povo enorme crescendo e ganhando destaque, de repente tem que ir para uma estrada deserta. Então isso é vocação, isso é chamado específico de Deus para que ele possa pregar o evangelho em outro lugar. Então que Deus abençoe, cuide do coração de vocês e que os gêmeos venham com saúde. Aí pelo menos ganha mais um ano, 2 de uma vez. Vocês querem ficar aqui, querem descer nos jovens casais, conversar um pouco com eles também? Fique à vontade. Quer descer lá? Aí no finalzinho, fala assim, no finalzinho eu quero dar uma palavra com vocês, aí ele está tranquilo. Corra, senão você não pega o café lá. Esse povo aí. Eu tenho que trazer o café e ficar aqui em cima, isso que é o mais complicado. Irmão, semana passada a gente conversou um pouco sobre igreja, a realidade da igreja nos nossos dias. Enfrentamos dias difíceis como igreja. Não tem sido, apesar da igreja brasileira ter crescido muito, se espalhado de uma forma rápida demais. Você conhece, eu lembro da minha infância, que eu não lembro de um amigo crente meu até meus 15 anos, 16 anos, eu não lembro de ter um amigo crente. Então era muito raro em alguém falar da sua fé, falar do que servia a um Deus. Não lembro de famílias, a única coisa que eu lembro, bem pequenininho, tinha uma igreja do lado, qual meu pai tinha trauma dela, assim, de passar, porque quando ele passava, era aquelas igrejas de gritaria, e ele chegava alcoolizado em casa, e alguns na porta ficavam falando um monte de coisa para ele, tanto que nos últimos dias de vida dele, quando ele pedia para orar com ele, só falava assim, ora, mas não grita não. Todo mundo que ia lá, posso orar com o senhor? Ora, mas não grita não. Era um trauma que a única coisa da minha infância que eu lembro era isso. Porém, hoje você, ao redor da sua vizinhança, domingo de manhã, domingo à noite, você vê aquela movimentação, pessoas saindo no mesmo horário que você para ir para a igreja. Então, pessoas que você conhece, pessoas que estão em várias comunidades, mas na mesma forma que você conhece pessoas indo à igreja, você conhece muitas outras pessoas que eram de uma igreja e que nunca mais quiseram saber de igreja. Pessoas que se revoltaram com as suas igrejas. Pessoas que não querem ouvir mais falar de igreja. Então a realidade é essa, porque começa a crescer, não cria-se uma estrutura, não cria-se uma base segura, e aí então várias motivações de pessoas para abrir igreja, é porque a liderança não concordou com a sua ideia, ele divide, racha a igreja, abre uma nova comunidade, aquela comunidade já perdeu o sentido para ele, agora Deus revelou novas coisas, uma outra comunidade que se abre, e aí nós infelizmente estamos enfrentando dias difíceis na igreja. Mas quando nós pensamos na igreja, nós não podemos esquecer que a igreja é de Cristo. A igreja é de Deus. Então, apesar do que está acontecendo, da falha do homem, como o homem hoje tem corrompido aquilo que Deus fez em relação à igreja, a igreja é de Deus. Prova disso é que ela está aberta em nossos dias. Caso contrário, ela teria cessado. É quando os discípulos são presos e ali é questionado o que fazer com eles. E aí levanta-se um homem então e diz, vamos fazer o seguinte, se é de Deus o que eles estão fazendo, isso vai prosperar. Mas se não for de Deus, esse nome de Jesus logo será esquecido. E aí 2000 anos após, nós acordamos um domingo pela manhã para vir à igreja, para ouvir falar de Jesus.
Ou seja, a obra que Deus começou, ela vai dar continuidade. O que nós precisamos é procurar o máximo possível estar debaixo da vontade desse Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Segunda Coríntios, capítulo 2, 14 e 17. A gente sempre faz confusão com segunda, só para entender. As cartas são segunda carta. Os livros é 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis. Porque são livros. Então não é 2 Samuel ou 1 Samuel. São livros e as cartas. Por isso a gente fala segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra será anunciada, Deus. E o que pedimos, ó Pai, é que Teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento da palavra do Senhor, ó Pai, para que como igreja sejamos desafiados a andar de acordo com a Tua vontade, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu só perguntar, Valdir, você vai mexer aí? Vocês viram que o ar-condicionado está desligado, é um problema no disjuntor, ele vai precisar trocar o disjuntor, então vão ser 4 barulhinhos no meio do... Não, mas é que à noite a gente não sabe como vai estar. Então ele precisa arrumar agora. Então 4 furinhos ele vai fazer. Então se fizer um barulhinho, não se preocupe. É apenas a furadeira ligada ali. E aí a gente já parando um pouquinho. Queridos, a igreja de Coríntio é uma igreja que qualquer pastor desejaria pastorear. Se pegasse apenas... alguém mandasse uma carta para um pastor convidando para pastorear numa igreja e colocasse as características dessa igreja. Uma igreja alegre, uma igreja ativa, uma igreja com a manifestação dos dons, todos os dons possíveis tinha naquela igreja, uma igreja que crescia, uma igreja que tinha ótimos pregadores, ótimos oradores naquela igreja, uma igreja que poderia ajudar no sustento desse pastor. Então, quando chegasse na casa do pastor, uma carta convidando para pastorear aquela igreja, ele olhar para a esposa e falar assim, essa é a igreja dos nossos sonhos, vamos lá. Ou se você morasse próximo a essa igreja e um membro dessa igreja procurasse você e contasse como era a realidade daquela igreja, você dizer, eu vou abandonar a minha e vou para essa igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto, as coisas estão acontecendo. Sinais de prodígios, milagres acontecendo. Os melhores pregadores estão lá. Vou ouvir uma boa mensagem, um bom sermão. É para lá que eu vou. Mas o líder dessa igreja, se escrevesse uma carta para você, o líder que pastoreava essa igreja, que cuidava dessa igreja, que conhecia profundamente essa igreja, escrevesse uma carta para você, você ia olhar e falar assim, nessa, eu não vou. Nessa igreja, com essa divisão que tem dentro dela, onde as pessoas procuram o tempo todo estar à frente e começam ali a desfazer dos seus líderes, essa igreja eu não vou. Aonde se manifestam os dons, viram uma bagunça no culto, eu não quero ir nessa igreja. Então, uma diferença entre aquilo que nós conhecemos de perfeito na igreja e aquilo que é a realidade da igreja. E a igreja de Corinto é exatamente assim.
A segunda carta, se você ler a segunda carta, você vai perceber mais claramente como era difícil a igreja. Principalmente a relação de Paulo com aquela igreja. Aquela igreja chega a falar do apóstolo Paulo, no capítulo 9, vai dizer o seguinte: olha, apóstolo Paulo, você por cartas é excelente. Você escrevendo é perfeito, mas pregando é desprezível a sua mensagem. Já imaginou? Domingo, avisando irmãos, próximo domingo nós teremos conosco o apóstolo Paulo, nos trará uma mensagem. Quando nós queríamos ouvir o apóstolo Paulo pregando, aquela igreja dizia, pessoalmente é desprezível a sua mensagem. Então nós olhamos uma igreja que tinha algumas realidades, exaltação de uns e desprezo de outros. Quando se reunia para a ceia aquela igreja, Paulo vai corrigir, ele traz o texto da ceia, mas antes ele fala, vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Porque eu sei que há divisão entre vós, e alguns chegam mais cedo, e comem tudo, bebem tudo o vinho, se embriagam, para que não reparta aos outros. Paulo está dizendo que aqueles que tinham melhor condição financeira, chegavam mais cedo, combinavam para chegar mais cedo, e eles comiam do bom e do melhor na ceia, tomavam todo o vinho, e assim quando chegavam aqueles que não tinham condições, eles simplesmente não tinham o que comer, já não tinha mais o que beber. Por quê? Porque aqueles que foram antes desprezavam aqueles que chegavam depois. Queridos, então esse povo era apego ao poder. O tempo todo eram pessoas tentando tomar a frente, o tempo todo pessoas querendo ser donos daquela igreja. Em contrapartida, a responsabilidade com o serviço, aonde aqueles que queriam trabalhar, que queriam fazer como o apóstolo Paulo desejava, ver aquela igreja cada vez mais firmada no Evangelho, era desprezado. E também, a palavra de Deus era desprezada em favor de uma perfeita oratória. Então, aqueles que falavam bem, aqueles que falavam bonito, aqueles que, os grandes oradores da época, esses eram que eles queriam ouvir. Não importava o que eles pregassem, não importava se eles distorcessem o Evangelho, não importava se a sua mensagem contrariasse a mensagem do apóstolo Paulo. O importante era ouvir uma bela mensagem, alguém que fale perfeitamente. E aí você vai encontrar pessoas dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. Ou seja, pessoas, cada um procurando um lado para que mais satisfazesse o seu coração. E aí então poder olhar e dizer, não, eu quero viver dessa realidade, desse jeito. Essa era a realidade, queridos, da igreja que o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta. O apóstolo Paulo tinha sérias dificuldades com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, todo o tempo, ele procurava corrigir aqueles irmãos. E é interessante que Paulo lhe revela todos os seus sentimentos àquela igreja. Ele fala o sentimento de abandono, ele fala do sentimento de fracasso muitas vezes, ele vai falar da tristeza que ele sente no coração, quando ele ama aquela igreja, mas a igreja não corresponde ao seu amor. Ele fala que o coração dele se alargava em amor para com aquela igreja, mas não era a mesma resposta que ele recebia da igreja de Corinto. E aí, então, nessa realidade, o apóstolo Paulo escreve esse texto. É interessante que ele fala, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Queridos, mercadejar, a palavra mais próxima de nós para compreendermos o que é mercadejar a palavra de Deus é piratear. Piratear a palavra de Deus. É você ter o original e preferir pegar uma cópia daquele original. É você preferir abrir mão de toda a qualidade de uma cópia, de todo aquilo que é o direito de uma coisa, aquilo que é o original, para correr o risco de pegar uma cópia e não ter o conteúdo perfeito. É aqueles DVDs que algumas pessoas compram e de repente você vai assistir e aparece um monte de cabeça assim na tela. Porque alguém foi no cinema com o celular, filmou tudo ali, quando vinha ali o lanterninha, tem lanterninha ainda? Vinha, não tem mais. Quando vinha o lanterninha, ele abaixava a câmera assim, daí pegava a cabeça das pessoas na frente, porque levantava de novo. E são esses DVDs que são vendidos aí o tempo todo. Então, o que Paulo está dizendo? Há entre vocês pessoas que estão pirateando a palavra de Deus.
ao invés de pregar o que a palavra do Senhor diz, ao invés de exortar a igreja, eles preferem falar palavras que comovam o coração de vocês, palavras que agradem aos ouvidos de vocês, mas que não traz transformação, que não traz mudança de vida. Vocês continuarão a viver a mesma realidade. Vão apenas ficarem confortados com aquilo, vão sair tranquilos para casa, mas a vida de vocês não vai mudar. E aí então ele vai falar de alguns princípios que eram negociados. O princípio, por exemplo, da santidade. Tudo era relativo. O apóstolo Paulo vai tratar alguns assuntos nessa carta impressionante de você ler e pensar, mas isso acontecia na igreja de Corinto? Sabe qual é o erro nosso? A gente acha que Paulo escreveu um dia, parou lá um dia e falou assim, eu preciso escrever uma carta para uma igreja. Nem sei como eles estão. Vou sentar aqui e vou escrever algumas coisas. E começa a escrever, aleatoriamente. Não, Paulo recebe informação daquela igreja, ele recebe notícias como a igreja está vivendo, qual a realidade daqueles irmãos, o que é o problema que a igreja enfrenta. A partir disso, ele pega o ensinamento de Cristo, ele pega o que diz a palavra do Senhor e responde àquela igreja. Um dia uma pessoa disse assim, pastor, eu tenho dificuldade de trabalhar com temas prontos, porque o que acontece? Eu olho assim, aí vem o tema, e eu olho, está um problema, não vamos pensar no grupo de casais, tem um problema nos casamentos, e eu vou entender esse problema que está acontecendo, em cima disso eu vou pregar. Eu não acho certo isso, pastor. Meu querido, é isso que acontece na Bíblia, nas cartas. Há uma realidade acontecendo, chega-se a informação, o apóstolo Paulo começa a escrever para responder àquela igreja, dizendo, olha, isso é errado, vocês precisam mudar. Ele vai falar, por exemplo, da questão do casamento. Ele vai falar daquela liderança que estava simplesmente casando com outras pessoas, eram casados, tinham outros relacionamentos, e isso era normal na igreja. E aí o apóstolo Paulo escreve corrigindo essa atitude deles. Ele vai ver que aquela igreja se reunia para a ceia, e ali era pior para eles, porque não trazia comunhão, não compreendiam a comunhão, e apenas trazia divisão neles. E muitos deles ficavam doentes por isso. E aí o apóstolo Paulo, sabendo disso, escreve a carta para corrigir essa atitude. Ou seja, ele vai ver a realidade, o problema que está acontecendo, ele traz uma resposta para corrigir aquele problema. Mas quando o apóstolo Paulo escrevia, essa carta se rebelava com aquilo que ele estava dizendo. Porque ela continuava querendo viver a sua realidade. Continuava querendo viver porque era tudo perfeito. Aos olhos dele estava bom demais. Não tinha o porquê mexer naquela igreja. Mas quando nós pensamos no momento atual, na igreja do século 21, a igreja na era da pós-modernidade, ou como muitos estão dizendo, a sociedade emergente e a igreja também no meio da sociedade emergente, com suas características, com suas realidades. Será que nós vivemos a mesma realidade no século 21 do primeiro século? Hoje nós podemos celebrar porque não há quem vai mercadejar a palavra de Deus, não há ninguém pirateando a palavra de Deus, não existem pessoas procurando líderes para que... Toda igreja você vai, pode ver. Veja essas igrejas que estão crescendo demais, quem está na porta da igreja? Qual é a foto que tem na porta da igreja? E aí você pergunta assim, qual igreja que você é? Eu sou do apóstolo tal. Eu vou lá no bispo tal. Por quê? Porque a mão de Deus está ali, porque aquela pessoa é o líder daquela igreja. E aí multidões vão atrás, e uma das coisas que você vai perceber quando você tentar contrariar essas pessoas e apontar os erros do líder dela, o que vai acontecer? Ela vai olhar para você e falar, obrigado por ter me alertado, meu irmão, eu vou sair de lá. É isso que ela vai dizer? O que ela vai falar para você? Está sendo perseguido, essa inveja. Tem um negocinho na psicologia, que fala da psicologia reversa. Onde você fala uma coisa para que você receba outra coisa, que é exatamente o que você quer receber. Pode ver o discurso desses líderes como que é. Ele olha para a igreja e fala assim, ao saírem daqui hoje, vão falar mal de mim para vocês. Vão falar que eu estou aqui apenas pelo dinheiro de vocês.
E vocês vão saber que isso não é verdade. Vocês vão ver que isso é uma artimanha do inimigo para tirar vocês daqui, porque vocês estão sendo abençoados, não estão? E aí, se você não estiver sendo abençoado, meu irmão, vai se acertar com Deus, que o diabo está tomando conta da sua vida. Então, você vai entender isso. E aí, quando você aborda essa pessoa, na cabeça dela está trabalhado. Ele falou isso para mim. Ele está certo. Mais uma vez, o meu líder acertou. Então, quando você aponta o erro, ele fala, não, isso é inveja de vocês. Isso aí é o que acontece na sua igreja, por isso que você fica falando isso. Ou seja, pessoas que vão atrás dos líderes e rejeitam mesmo o que a palavra do Senhor está dizendo. Essa é a realidade de Corinto. E aí quando nós pensamos nesse descrédito da igreja brasileira, como nós caímos em descrédito? Infelizmente hoje tudo é culpa da Copa, né? Então, o arroz queimou, essa Copa do Mundo tem que vir para o Brasil, né? Então tudo agora, qualquer conversa que você tem, termina com a Copa do Mundo. E aí meu medo é que a igreja caia em descrédito e fale assim, mas também, né, essa Copa do Mundo veio para o Brasil, desviou todo mundo. E aí a gente começar a achar outras coisas, outros culpados para aquilo que nós temos feito. Uma das coisas que eu sempre falo, a igreja só cai em descrédito. Tem pessoas que nunca entraram em uma igreja. Mas se você conversar com ela, ela vai contar centenas de histórias de igreja. O que aconteceu com pessoas dentro da igreja. Você vai começar a falar do evangelho, ela fala assim, eu nunca fui numa igreja, mas eu sei que acontece isso. Quem que conta para ela? Quem que vai falar da igreja para ela? Somos nós mesmos. E aí então nós começamos a ver uma realidade que aquilo que a igreja faz, aquilo que a igreja é, nós começamos a espalhar para as pessoas o que há de errado na igreja. O que acontece de ruim na igreja. Quem pecou lá na igreja, quem fez coisa errada lá na igreja. E aquilo que o Evangelho fez na nossa vida, o que o Evangelho faz na vida de pessoas sendo transformadas, curadas, abençoadas, nós não falamos. Então a igreja começa a cair em descrédito em meio à sociedade. Ela começa a perder o seu sentido. A igreja se tornou irrelevante no mundo hoje. Como a igreja se tornou irrelevante? Uma das coisas que o professor nosso sempre falava no seminário, que eu não posso medir a força de uma igreja no domingo à noite. Mas na segunda-feira de manhã, é a hora que eu vou medir a força da minha igreja. Domingo à noite, a igreja está cheia. Mas eu quero saber se essa igreja cheia faz diferença na segunda-feira de manhã, aonde os crentes que ouviram o sermão no domingo vão estar na segunda-feira pela manhã. Porque caso contrário, se Cristo voltar a buscar a sua igreja, e for como algumas teorias dizem por aí, que uma multidão vai ficar por aqui durante 1000 anos. E aí imagino assim como não irão sentir falta de nós. Até que chegue o domingo à noite. Estranho, está fechado aqui. Por quê? Porque a igreja se tornou irrelevante, não a questão templo, mas a questão cristão. Nós não fazemos diferença na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas nem sabem que nós somos crentes. Convivem conosco, estão do nosso lado, passa esse tempo, de repente você encontra com a pessoa na igreja. Ai que bênção, meu irmão, nem sabia, já gostava de você. Ou seja, nós nos tornamos irrelevantes demais em meio à sociedade, igreja como um todo. E quando nós pensamos na questão da igreja hoje, como a igreja se tornou irresponsável com aquilo que ela precisa fazer. Como a igreja se tornou irresponsável quanto à missão que Deus deu à sua igreja. Tem um livro, a Dallas Willard, o nome do livro é A Grande Omissão. Lembra alguma coisa? A Grande Omissão? Veio alguma coisa na sua cabeça? A Grande Comissão. Baseado no texto da Grande Comissão, ele escreve um livro dizendo, a Grande Omissão. A igreja deixou de praticar o ide por todo mundo. Fazei discípulos e batizai. Então a igreja começou então a negociar esse tipo de coisa, onde ela não entendeu o seu projeto, não entendeu aquilo que Deus tinha para ela. E aí a igreja começa a fazer milhares de coisas, mas não aquilo que Deus determinou que a igreja faça. E queridos, quando nós olhamos essa realidade, nós olhamos para a nossa igreja. Para a nossa igreja, vamos limitar a igreja presbiteriana do Brasil. Nós temos, queridos, aqui diversas formas de elogiar a nossa igreja. Mas já percebeu como que nós elogiamos a nossa igreja?
falando mal das outras. Não é assim? Quando alguém chega para você e fala assim, como é o dízimo da sua igreja? O que você fala? Qual que é a resposta? Você não, alguém fala. Não vai, ninguém vai responder, né? Quando alguém chega para você, e aí, a sua igreja? Como é o negócio do dízimo lá? Graças a Deus por isso, porque normalmente a resposta é, não, o que estão fazendo com o evangelho aí, é isso aí, porque essas igrejas roubando dinheiro, essas igrejas desviando dinheiro, essa igreja isso aqui, a minha não é assim, aí você dá ênfase ao que estão fazendo. A pessoa já procurou você para perguntar, exatamente porque ela ouviu tudo isso lá fora. Mas o que ela precisa ouvir é, não, a nossa igreja ela trabalha com seriedade com o dinheiro. A nossa igreja não é simplesmente você entregar seu dízimo e não ter conhecimento. Qualquer membro da igreja, a qualquer momento ou qualquer dia, pode bater aqui na igreja. Eu quero conversar com o presbítero Mané, que é o tesoureiro da igreja. Eu quero ver as contas da igreja. Ele, com todo membro, tem direito de ele pegar, abrir lá os dados e falar, isso aqui, ó. Isso aqui é a realidade da nossa igreja. E aí quando nós pensamos, mas é assim, como que é o dízimo? O pastor pega o finalzinho, ó, leva embora? O pastor nem vê. Queridos, eu não tenho mínima noção de quanto você entrega de dízimo, nem quero saber. Porque a gente fica assim, né? Já fui pastor de igreja pequena, já fui pastor de uma igreja maior do que a nossa, e nenhuma delas eu tinha que fazer questão. Porque a gente corre o risco de, não, mas o irmão lá é dizimista, é alto. Eu sempre falo isso, que Deus é tão gracioso, que Ele não faz ninguém dar mais dinheiro e menos dinheiro na igreja. Quanto que você dá de dízimo na igreja? 10%. Não importa se ganha 50 mil ou se ganha 500 reais. Você vai dar 10% do valor que você ganhou. Então ninguém dá mais dízimo que o outro. O dízimo dele é mais alto que o meu. De jeito nenhum. É os mesmos 10% que ele entregou que você está entregando. E aí então quando nós olhamos essa realidade, entra aqui, não sei se você sabe disso, mas entra aqui, os diáconos tomam conta, 2 diáconos ficam aqui, saem daqui, vão contar a entrada do dízimo, contou a entrada, registra-se um documento, entrega na mão do tesoureiro, o tesoureiro recebe isso, faz o depósito, e aí então começa ali. Vai gastar o dinheiro somente com a autorização dele, do pastor. Tem uma comissão de exames de contas que durante cada 3 meses pega, avalia toda a questão financeira, manda um relatório ao conselho da igreja, o conselho recebe o relatório daquilo, no final do ano a igreja manda ao presbitério, o presbitério tem uma comissão que toma conta da estatística da igreja, ou seja, para poder corromper alguma coisa, pelo menos aí, 12 pessoas num domingo à noite tem que estar envolvidas para poder desviar um dinheiro da igreja. Pelo menos 12, lembrando que são crentes. E aí então a gente pensa nessa realidade. E aí a gente tem muito medo, por quê? Porque do que está acontecendo lá fora. E aí quando a gente fala de igreja, a gente fala assim, não, vamos na nossa igreja, mas não olha para as pessoas. Olha para Jesus. Olha para Jesus. A nossa igreja, você vai chegar, por favor, olhe para Jesus. Irmão, essa é a pior mentira que o diabo inventou para a igreja. E nós gostamos tanto dela, por quê? Porque tira de nós a responsabilidade de sermos modelos de Cristo. De sermos modelos de Cristo Jesus para amar as pessoas, para se importar com elas, para cuidar delas. E aí eu chego e falo assim, não, coloca aqui aqueles negócios de cavalo assim, vamos sentar lá na frente, porque daí você não vê ninguém que está atrás, você não vai jogar. Na hora do louvor, abaixa os olhos, fecha os olhos para cantar, porque você não vai ver quem está cantando na frente. Mas queridos, a igreja somos nós. O corpo de Cristo é a igreja. Então quando você convida alguém para vir à igreja, lembre-se, olha para Jesus. Lembre-se que ela vai estar olhando a igreja, cada um de nós. Então a nossa atitude, o nosso gesto, o nosso olhar, a nossa importância com ela, que vai mostrar o quanto Deus a ama. E da mesma forma, a nossa rejeição, o nosso orgulho, o nosso desprezo, ela vai sentir que Deus fez isso com ela. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí quando nós olhamos a nossa igreja, quanta coisa nós temos, uma teologia que nós não temos como contrariar, uma teologia que nós temos, olhamos para ela, entendemos que ela é bíblica.
Nós temos uma liderança, queridos, que não é simples fato de ser, eu tenho uma vocação pastoral, então vem aqui, queridos, vamos aqui um cursinho de 3 meses, vamos ordenar você. Não, pelo menos 3 anos de membro da igreja, 4 anos de seminário, 1 de licenciatura, e aí vai ser ordenado. Então, ou seja, uma igreja que se preocupa com a sua liderança, uma igreja que olha e fala, não, nós precisamos investir para que nós tenhamos uma liderança segura. E aí então nós começamos a olhar tudo aquilo que a nossa igreja tem de boa, e aí nós preferimos apontar o erro de outras igrejas. Mas aí o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta, preocupado com algumas realidades. Ele vai falar de fidelidade, de integridade, de relevância e comprometimento. A fidelidade que a igreja precisa ter ao Evangelho. A igreja precisa ser fiel ao Evangelho. É aquilo que nós falamos a semana passada. Nós somos membros da igreja presbiteriana, submissos à liderança dessa igreja, até que essa liderança permaneça fiel às Sagradas Escrituras. A partir do momento que a liderança se desviar da Sagrada Escritura, nós não temos mais submissão à liderança da igreja. Então, quando o pastor vem aqui e prega heresia, você pode falar, pastor, essa palavra não é para mim. Essa palavra que o senhor disse não tem a ver com a minha vida, porque não é palavra de Deus. E aí então nós temos que entender isso. A integridade da igreja, queridos. Uma igreja que nós vimos aí, saiu na revista aí da cidade, as fotos da igreja, contando um breve resumo da história da igreja. A igreja mais antiga da cidade. Quando nós começamos o trabalho lá no Igaçaba, o que aconteceu? Vai abrir mais uma igreja aqui? Aí quando você vai lá, você vai ver assim, 133 anos, 134 anos trabalhando, proclamando o Evangelho em Araraquara. Por quê? Porque não é mais uma igreja. É uma igreja séria, uma igreja íntegra. Uma igreja que você não vai ter escândalos aparecendo na mídia. Uma igreja que você vai perceber que ela procura o máximo possível andar em santidade e integridade. E é isso que nós precisamos entender, a importância de estarmos numa igreja assim. Uma igreja que se importa com o seu filho, o menor que seja, a pessoa mais velha. Todos têm espaço na igreja, a preocupação do crescimento da igreja, mas é o crescimento da família como um todo. Eu tinha um trabalho na cidade de Tararé, nós fazíamos um trabalho na sexta-feira à noite, num bairro bem carente, com crianças. Os filhos de um pastor de uma outra igreja iam com a gente. Porque a igreja dele não tinha trabalho com crianças, uma igreja grande, uma igreja de 100 membros. Não tinha trabalho com crianças. Então nós passávamos, pegávamos as crianças, levávamos para a nossa igreja, enquanto eles iam para a igreja deles. Porque nós olhamos a nossa igreja uma preocupação diária em investir na família. Uma igreja íntegra, uma igreja que tem que ser relevante. A nossa igreja precisa ter relevância em meio à sociedade. Se uma igreja ela fecha as portas, se tranca dentro dela, ela perdeu o sentido de igreja. O Hofer disse o seguinte, que igreja só é igreja se ela for para os que estão fora dela. Igreja só é igreja se ela for para os que estão fora dela. E sabe o contexto que ele falou? Guerra na Alemanha, a igreja perseguida, os judeus perseguidos, tudo acontecendo, e ele fala assim, chegam para ele, um doutor em teologia, um dos maiores teólogos do século XX, chegam para ele e falam assim, vamos para os Estados Unidos, lá tem uma igreja, você pode pastorear a igreja, pode dar aula nos nossos seminários, vamos para lá. Ele fala assim, eu deixar a igreja perseguida como ela está, e as pessoas precisando de ajuda, daqui eu não saio. Porque a igreja só é igreja quando ela é para os que estão fora. Ministério de igreja. Ministério de igreja não é para segurar membro na igreja. A gente fala, pastor, eu lembro na época das danças, né? Começou as coreografias nas igrejas. Chegavam para mim, pastor, precisa ter coreografia na igreja, senão os nossos jovens irão sair da igreja. Eu falei, meu querido, eu não tenho que ter um ministério para segurar as pessoas na igreja. Cada ministério tem que focar aquele que vai chegar na igreja. Se tem um ministério na igreja, preciso olhar aquele que está chegando para abençoar a vida dele. Porque o dom que Deus me deu, a capacidade que Deus me deu é para poder edificar o meu próximo. Agora, quando eu me fecho dentro da igreja, e ali fecho as portas, e aí um grande ônibus celestial, todos nós alegres, cantando felizes, porque nós iremos para o céu. Enquanto lá fora, as pessoas estão de passos largos para o inferno. Uma igreja relevante e uma igreja comprometida com o Evangelho. Esse texto que nós lemos, segunda carta aos Coríntios, um pastor, o deão do seminário, em 2001,
na primeira semana de aula, nós temos uma semana de recepção dos novos alunos, e ele entrou conversar com a gente exatamente sobre esse texto. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E ele falou, vocês vão passar 4 anos nesse seminário, vocês terão dificuldades, enfrentarão grandes desafios, vai chegar um momento que vocês vão pensar em desistir, em voltar para casa, coisas que vocês acham que não vão ser capazes de realizar, mas deixou esse texto com a gente. Apesar de toda dificuldade, apesar de todo momento que nós iríamos enfrentar com um desânimo, em todo momento, lembre-se, Deus em Cristo nos conduz em triunfo. E é o que Paulo está escrevendo para essa igreja. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar do que a igreja estava enfrentando, Paulo fala que Deus em Cristo Jesus vai conduzir a igreja em triunfo. Ou seja, apesar de tudo que está acontecendo hoje, Deus vai continuar conduzindo a igreja, uma igreja vitoriosa, uma igreja que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Apesar do que estão tentando fazer da igreja de Cristo, a igreja continuará com as portas abertas. Não importa se levanta deputados, senadores fazendo decreto em relação à igreja, condenando a igreja, querendo calar a igreja continuará em pé, porque quem conduz a igreja em triunfo é Cristo Jesus. É Ele que abriu as portas da igreja e Ele que luta para permanecer abertas as portas da igreja. Então, apesar de tudo que acontece, eu preciso entender que a igreja é de Deus. Quem pagou o preço pela igreja foi Cristo Jesus e ninguém vai tirar isso dele. Ninguém vai mostrar ou tentar fazer da igreja a sua própria vontade. E aí nós conhecemos grandes líderes que de repente afundam, caem. E aí quando você volta a ouvir falar dele, você se assusta. Mas o que aconteceu com ele? Olha como ele está. Por quê? Porque quando os líderes tentam assumir o lugar que é de Cristo, quando tentam colocar as suas próprias agendas na igreja, não a agenda do reino de Deus, a realidade é, ele vai cair. É o que fala na carta de Pedro, quando ele vai falar aqueles falsos líderes que entrarão na igreja e vão tentar tirar o dinheiro de vocês, comercializando a fé de vocês. E aí diz, a condenação deles já está marcada. Que dia? Não sei, mas uma hora vai cair. Uma hora vai cair. De quantos líderes nós já ouvimos que caíram? Por quê? Porque tentaram colocar Deus de lado e colocar-se em primeiro lugar dentro da igreja. E o apóstolo Paulo então vai dizer, olha queridos, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas qual a igreja que é relevante? Qual a igreja que é relevante no nosso tempo? Primeiro, é a igreja que reconhece o favor do seu Senhor. É a igreja que reconhece o favor do seu Senhor. É Deus quem nos conduz em triunfo. Sabe o que acontece? Eu vi uma frase, uma conversa de 2 pessoas. Uma disse assim, eu já dei o sangue por essa igreja. A outra pessoa olhou e falou assim, querido, então lava o que você deixou de sangue nessa igreja. Porque o seu sangue vai feder. O seu sangue vai apodrecer aqui. Então, por favor, se você acha que deu sangue pela igreja, tira isso logo. Porque o único sangue que não se corrompe, o único sangue que não se destrói, é o sangue de Cristo Jesus. O único sangue que é aceito para que a igreja seja apresentada diante de Deus, é o sangue de Cristo Jesus. E aí quando nós olhamos então uma igreja que reconhece o favor do seu Senhor, queridos, uma igreja que reconhece que Deus conduz, que Deus leva à vitória essa igreja. É interessante que ele fala conduzir em triunfo. Era uma cena que quando o exército romano vencia outro exército, eles pegavam os líderes daquele exército e desfilavam em meio à cidade de Roma, para que todo mundo olhasse para aquele povo que estava preso, aquele exército poderoso que foi dominado por Roma. Eles iriam olhar e iam dizer, nós realmente temos um exército poderoso. O imperador tem o poder nas mãos, porque foi lá, destruiu aquele povo e trouxe preso o seu exército.
E quando então Paulo fala que Deus em Cristo nos conduz em triunfo, é como se estivesse caminhando conosco em meio à cidade, e as pessoas ao olharem para nós vão dizer, eles sim têm um grande Senhor sobre a vida deles. Eles servem o Senhor dos exércitos, porque Deus está conduzindo em vitória, porque eles enfrentam as mesmas tribulações que nós, eles enfrentam as mesmas dificuldades, e estão inseridos na mesma sociedade. Porém, eles têm a família estruturada, a família abençoada, os filhos deles são motivos de alegria, ou seja, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo nos leva a um desfile de vitória em meio àqueles que perderam, aqueles derrotados, e quando eles olham para nós, eles sentem cheiro de morte. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso estilo de vida mostram a eles que eles estão condenados. A maneira que nós vivemos o nosso casamento, a maneira que nós vivemos a nossa fé, o amor que nós temos em vir à igreja. Quando eles olham para nós, eles se sentem condenados. E é por isso que nos acusam tantas vezes. É por isso que fazem brincadeiras conosco o tempo todo. Ao olhar para a nossa vida, eles já se sentem condenados porque estão fazendo diferente. Quantas vezes nós já ouvimos, você vai num lugar, a pessoa vai ali e ela fala assim, ele não pode, né? Ele é crente, ele não pode fazer, ele é crente. Aí ela está consciente do que ela está fazendo e está errado. Mas para que não tenha, não dê o braço a torcer, fala, ele não faz. Mas queridos, na hora do aperto, exatamente você que essa pessoa vai procurar. Na hora que precisa de um pedido de oração, de alguém que possa conversar, alguém que possa dar uma palavra de conforto, é você que ele vai procurar. Por quê? Porque ele está vendo Deus nos conduzindo em triunfo. A nossa vida mostra a realidade desse Deus presente na nossa vida. E aí aqueles que estão em Cristo Jesus, a igreja quando se reúne, é o bom perfume de Cristo, queridos. Aroma de vida para a vida. É isso que a igreja, quando ela se reúne, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, ela está reunida, esse aroma de Cristo que ela vai soltar. E é isso que acontece quando você encontra um irmão, vai para um lugar, conhece um crente, e fala, você é crente, sou graças a Deus, já faz uma amizade. Como é bom o crente quando muda de cidade. Ele vai chegar, vai procurar uma igreja. Ali ele sabe que tem irmãos, pessoas que vão olhar para ele e se importar com ele. Como é bom você poder sair de um lugar e ir para outro, porque tem uma igreja ali. Hoje não tem sinal, estão todo mundo assim lá atrás. Enquanto não der o sinal, eu não paro. Não adianta. Está todo mundo preocupado com o almoço. Leva a esposa a almoçar fora hoje. Mas olha as características desse triunfo. Só para encerrar, a gente continua domingo que vem. Característica do triunfo. Sempre. Sempre é uma primeira característica. Sempre nos conduz em triunfo. Queridos, nós podemos enfrentar momentos difíceis. A igreja pode passar por abalos, como essa igreja diversas vezes já passou por vários abalos. Mas sempre Deus nos conduz em triunfo. Não é de vez em quando, é sempre. Queridos, a segunda característica, Deus conduz a igreja. Deus conduz a igreja. Deus é o Senhor da igreja e Ele que vai conduzir a igreja. E terceiro, em Cristo Jesus. É um sentimento de pertencimento. E mais uma vez eu lembro, nós somos de Cristo Jesus. E aí, queridos, levar em vitória, conduzir em triunfo, sempre, esse Deus em Cristo, nós vamos entender a importância da igreja. E aí quando alguém questionar a igreja para você, e aí meu irmão, você é crente? Sou. E Deus sempre me conduz em triunfo. Então não é esse que eu estou dizendo. A maneira que Deus cuida do meu coração, a maneira que Deus transforma a minha vida, restaura o meu casamento, direciona os meus filhos, é somente lá na igreja que eu vou poder fazer isso. E é entender que a nossa igreja ela vai se tornar relevante quando eu entender o Evangelho na minha vida. O que Deus fez por mim e aonde eu estiver. Lembrando que vocês estão em lugares na sociedade que eu não tenho condições de chegar. Vocês estão inseridos em lugares que outros irmãos não podem entrar. E ali Deus vai conduzir a sua vida em triunfo. Por quê? Para que o aroma suave de Cristo seja espalhado no seu ambiente de trabalho. Nós somos igreja de Cristo. A igreja de Cristo enfrenta dias difíceis, mas nós não podemos desistir da igreja, porque a igreja é de Deus. Então que nós possamos ter o coração voltado para a igreja. E queridos, o coração voltado para a igreja é dedicação nos ministérios, é participação naquilo que a igreja faz, é entender a missão que ela tem.
Então as feridas que nós temos com pessoas devem ser tratadas e curadas, para que eu possa me entregar à igreja que é de Cristo Jesus e trabalhar por essa igreja.